Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que acertou aí a contratação do Carrascal, né, por 77,5 milhões. O jogador que já estava sendo sondado pelo Flamengo nas últimas janelas, agora acertou a contratação do jogador. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa contratação, das outras contratações que possam estar chegando aí no time do Mengão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. E agora eu quero falar do Flamengo, que foi derrotado. Só tinha perdido pro Cruzeiro na competição. Agora, com o gol do Neymar, perdeu na Vila Belmiro e precisa rapidamente se reajustar. Tem o clássico contra o Fluminense sem o Bruno Henrique. Isso aqui é o Mengão, raça, amor e paixão. Malas prontas e, enfim, negócio fechado. Carrascal desembarca no Rio de Janeiro neste final de semana para ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferências. Depois de algumas semanas em negociação, o acordo foi fechado na noite de ontem. O meia colombiano, de 27 anos, vai custar 77 milhões e meio de reais aos cofres rubro-negros. O Flamengo tentava a contratação desde antes da Copa do Mundo de Clubes, mas o alto valor pedido pelo Dínamo de Moscou, 90 milhões de reais, atrasou o acerto. Cria do Milionários, Carrascal se destacou na passagem pelo River Plate, conquistando o Campeonato Argentino e a Recopa Sul-Americana. Em 2022, foi atuar no futebol russo, primeiro com passagem pelo CSKA, antes de se transferir para o Dínamo de Moscou. Desde 2015, o meia é constantemente convocado para a seleção colombiana. Com o meio de campo renovado, a diretoria agora busca um reforço para o ataque. O interesse em Tati Castellanos esfriou, depois que a Lazio disse que o jogador argentino, que é um dos destaques do time, não está à venda. Pensando no clássico do próximo domingo, Felipe Luiz tem um problema no ataque. Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. A solução pode ser caseira. Pedro segue os treinamentos desde que ficou fora das duas últimas listas de relacionados por opção do treinador. A novela começou no último sábado com o corte do atacante para a partida contra o São Paulo. Pedro vem apresentando baixo desempenho nos treinamentos e alega estar sendo desvalorizado no clube. Um membro da diretoria teria dito que gostaria de vender o atacante por 15 milhões de euros. Esse foi o principal assunto no noticiário rubro-negro essa semana. Mas após a derrota para o Santos por 1-0, Felipe Luiz disse ser caso superado. Resta saber se o camisa 9 enfrenta o Fluminense. Bom, o assunto do Pedro é um assunto já encerrado, um assunto que eu já falei tudo que tinha que falar na coletiva, ele também já se posicionou, é um assunto encerrado, agora só a única coisa que nos resta é trabalhar os dois e poder ajudar o Flamengo. Tá, mas e aí? Pedro vai ou não vai pro clássico? Quem se manifesta? Ninguém falou nada do treino. Eu levaria. Como foi o treinamento dele, ninguém falou nada, né? E nem o GPS. O GPS, tem que ver o GPS dele, ele foi parar. Tem uns aí que levam você lá, não sei pra onde. Você quer ir pra casa, ele te leva pra outros lugares, né? Exatamente. É difícil. Eu acho que ainda ele não vai levar. Não? Uma opinião. Até mesmo Nem no banco? Até Não, mesmo aí para não. ter uma sequência, como ele fala, de treinamentos bons, para depois sim ele retornar aí para a equipe. Mas acho será que ele que o vai pro Fluminense, como é esse time do Pedro, será que não tem aquele negócio da lei do ex? Será que não é o momento certo? Até pro Pedro, porque o Felipe Luiz, pelo que a gente entendeu, ele quer uma resposta do Pedro, em campo, fazendo gols, aparecendo e podendo, inclusive, receber a posição de titular no time. Agora, Cicinho, uma hora ele vai ter que voltar, vai ter que mostrar que é o Pedro que todo mundo conhece. Nada melhor que um clássico. Exatamente. E assim, Renata, você tem que colocar também o jogador não está reclamando que não está jogando, coloca ele para jogar. E outra, nós estamos falando de um jogador como o Pedro, que joga em qualquer equipe do futebol brasileiro. Então é uma grande oportunidade também. Você colocar o cara, vai ser impossível o Pedro entrar e não correr. Pelo menos correr ele vai. Então assim, se eu sou o Felipe Luiz, transfiro também um pouco de responsabilidade colocando o Pedro. Porque se não coloca, se não convoca e o Flamengo vai e perde, a pressão para ele. Isso é crise, Cicinho?
crise se perder pro Fluminense, lógico Vai que ter, você acha? um clássico, toda essa confusão. Fala que tá resolvido, mas não tá resolvido. Se tivesse resolvido, teria convocado pelo menos o cara. Primeiro time a ser eliminado do campeonato de clubes, Flamengo, brasileiro. Não ganhou do Santos, perdeu de 1-0, uma camaradagem com o Neymar também, né? Todo mundo parece que idolatrando o Neymar, até o Felipe Luiz, coisa meio estranha, enfim, mas ok. E agora tem esse clássico, se não ganhar do Fluminense, a batata vai assar. E eu acho que é melhor já colocar o Pedro logo, já deixa ele ter responsabilidade em campo. Felipe, diz, e aí, o que você quer? Você quer jogar? Joga e jogue bem. Verdade, o Flamengo na volta só ganhou do São Paulo. São Paulo mortinho. Só? Mortinho, São Paulo só. Voltou, ganhou do São Paulo. Mas ganhar do São Paulo é... Então, achou que era parâmetro, e não é. É que o São Paulo tava nessa questão da ressaca do Mundial. Tava 40 dias. Mas até aquele jogo do São Paulo, nós falávamos aqui, quem vai conseguir parar o Flamengo? O Santos parou. Sim. Verdade. O Santos parou E isso com o Neymar. pode ser uma esperança para outros. Você tem o Neymar lá no Sub, meu lá. Se tiver, você vence o Flamengo nessas Tem o Alan competições. Patrick, rapaz. E olha que o Lampa. Neymar só nasce a cada 100 anos, mais ou menos. Renato, se a gente for analisar, só concluindo aqui, se a gente for analisar, o Flamengo, somente ele pode se parar exatamente com essas confusões. O Lelê, o Lalá, Carrascal vem aí. Você conhece de outros carnavais. O bicho vai ou não vai pegar? Estamos vendo ali os números do Carrascal. Você disse que eu você conheço. que é um cara que acompanha demais futebol sul-americano, das maiores autoridades desse país para falar de jogador de times aqui do nosso continente. O Carrascal, eu vi muito menos jogos do que você. Sempre achei extremamente talentoso, mas um tanto quanto preguiçoso. No Flamengo, onde o Pedro não joga porque não é intenso, o Carrascal vai jogar? Então, eu quero esperar para ver. Você falou assim, você conheceu o Carrascal, viu o Carrascal jogando muito pelo River Plate. Sim. Muitas vezes pelo River Plate. Não jogando muito. Só que o tempo passa e todo mundo pode melhorar, todo mundo pode evoluir. Eu não acompanhei o Carrascal jogando na Rússia. Sim. Eu não sei se ele melhorou. O Carrascal que eu vi no River Plate era um jogador muito habilidoso, mas com uma dificuldade na sequência dos lances. Sabe? Que começa bem a jogada, tem um bom drible, tem um bom domínio de bola, mas ele tinha dificuldade em ser produtivo, em fazer a bola que passa por ele se transformar numa boa assistência, numa finalização, em dar continuidade às jogadas. E a questão, você usou a palavra preguiçoso, eu vou voltar à questão que a gente fala muito aqui do sem a bola, que nunca foi o forte dele, pelo menos no período em que ele esteve jogando no River Plate. Não era. O Gallardo, né, um técnico que gosta muito de... Porque foi também um jogador muito habilidoso, ele gosta de jogadores habilidosos. Sim. Né? Acabou de repatriar o Juan Fernando Quinteiro, voltou para o River Plate. É um jogador que, sem a bola, não entrega nada. Absolutamente nada. Mas com a canhotinha dele faz a diferença. Eu quero ver o Carrascal. Eu espero para ver. Eu imagino que é um jogador que tenha amadurecido nesses 3 anos, 3 anos, né? Que ele está na Rússia. E Dínamo, né? E, quem sabe, ele tendo evoluído, qualidade técnica ele sempre teve. Sim. Isso é indiscutível. Mas havia uma dificuldade, acho que, de leitura de jogo, de tomar as decisões corretas a partir do momento que ele tinha a bola e de participar mais ativamente sem a bola. Não sei, para mim é uma grande interrogação, sinceramente. Eu acho que, pensando assim nas características do jogador, faz sentido para o Flamengo, um jogador rápido, que pensa rápido, ágil, para o estilo de jogo do Flamengo, onde você não descansa ali com a bola, né? Acho que faltou isso muito no jogo contra o Santos, principalmente. Acho que faz sentido. Na seleção da Colômbia ele não é titular nesse último período, inclusive ele entra no lugar do Rames, do Arias também, muitas vezes entra no lugar do Arias também, e ele é um pouco mais defensivo na seleção da Colômbia, mas um ponto também é muito sobre o ritmo, dificuldade de manter ali os 90 minutos, claro que a gente não está falando de jogador que chega para ser titular, né? Não acho que nem é esse momento agora do atleta.
Mas talvez pensando ali na composição de elenco que ele pode oferecer para o Flamengo para mudar ali um jogo ou outro, eu acho que faz sentido, sim. Que loucura, que desproporção, né? Eu tá concordo, falando... não chega pra, concordo com você, não chega para ser titular. Não. E o Flamengo vai gastar 70 milhas para trazer um cara. Mas só para pontuar, hein? Só não pra chega para pontuar. ser titular. Que geração da Colômbia, né? De meio-campistas que a gente tá falando. Arias, Richard Rios. Arias, ele é um bom jogador, acho que não chega no nível deles, mas assim, é um mercado que tem abastecido muito, já nos proporcionou grandes jogadores, né? Mas nesse setor, especificamente agora, a gente tem uma gama ali, né? De Estou imaginando que seja uma né? contratação pensando na saída do Gerson. Sim. Né? Mas aí é o outro lado, né? Ele joga mais pela esquerda, né? O Carrascal. É um jogador que é aquela história do todo-campista. Mas o que o Gerson entrega não tem como. O Gerson, sim, é um todo-campista. Há um outro nome que vem sendo falado aí no Flamengo, a gente precisa esperar para ver qual será a definição do futuro dele, que aí sim, esse aí, que é o Lucas Paquetá. Sim. Esse é um jogador que eu entendo que, caso ele consiga, né, ser inocentado e tenha interesse em voltar a jogar no futebol brasileiro, essa seria uma reposição muito boa para a saída do Gerson. Pulgar, Gerson, Paquetá e Arrascaeta é sacanagem, né? Ia ser... E Jorginho ali. E Jorginho ainda. Tá louco. Mas eu vejo o Carrascal brigando, assim, mais pra... Não fazer sombra, obviamente, mas pela quantidade de jogos que a gente tem no calendário, o Arrascaeta normalmente sofre muito fisicamente, né? Então talvez para ser um cara ali... Esse ano tem sido exceção, né? Ele ter conseguido jogar. Exato. Mas uma hora também a gente tá agora mais ou menos no meio da temporada. Futuramente eu acho que deve se ligar um sinal de alerta. Vamos ouvir agora o descobridor então... dos 7 mares, o olheiro que detectou primeiro do que qualquer outra pessoa o talento do Carrascal, falando das características deste jogador prestes a ser confirmado como reforço rubro-negro. É su ídolo y es su espejo y hace muchas jugadas que son relevantes de que Ronaldinho, obviamente que Ronaldinho es el uno y no va a tener nadie quizá que lo escale más, pero sí tiene tips o maneja algunas capacidades técnicas que en su momento Ronaldinho también expresaba en su fútbol. Detalhe, Ronaldinho do Barcelona, no auge, tá? O torcedor do Flamengo pode esperar um novo Ronaldinho. Que isso, hein? Que isso. Expectativas geram frustrações, hein, turma? Calma. Tem que dar um torcedores, calma. É o descobridor do Carrascal, bem, lógico que é uma avaliação sob suspeita. Ele cita o Ronaldinho, quando ele aparece, ele era muito lembrado, né, numa comparação com o Neymar, até porque tinha aquele cabelinho e tal, não sei o que e tal. Mas, gente, Ronaldinho... Ele tem a mesma tatuagem do Ayrton Lucas, não tem? Beijinho? Beijinho na nuca? No cangote. Histórico do Felipe Luiz, é isso, Leozito, minha criança? Felipe Luiz irá enfrentar o Fluminense. Fluminense que foi o primeiro adversário a bater o Flamengo do Felipe Luiz, ainda na temporada passada. São 11 jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo em clássicos, não apenas contra o Fluminense, com 6 vitórias, 4 empates e esta derrota que eu acabei de citar, um aproveitamento que beira os 67%, 66,7%. O time dele marcou 11 vezes e sofreu 5 gols. Contra o Botafogo são 2 vitórias e 1 empate. Contra o Vasco, 3 vitórias e 1 empate. O retrospecto só não é superior ao adversário justamente diante do oponente de domingo, uma vitória, 2 empates e 1 derrota, absolutamente equilibrado. A minha pergunta para o jogo de domingo tem mais a ver com o Fluminense do que com o Flamengo. O Flamengo a gente sabe como joga e sabe como vai jogar e sempre joga. Contra o Flamengo, sabe quem também não estará em campo neste Fla-Flu, mas pelo lado do Flamengo? Bruno Henrique. É o jogador suspenso do Flamengo, o desfalque por suspensão do Flamengo. E aí eu pergunto ao Eugênio Leal, se o Pedro hoje treinar feito um leão, se o Pedro amanhã, véspera do jogo, treinar feito um leão, pode ser pelo menos reintegrado? Reintegrado. Ou relacionado novamente? Acho que sim. Mas vai depender dele, como disse o próprio Felipe Luiz, vai depender da atitude dele, do comportamento dele, da entrega dele nos treinos. E aí não vai ser só o treino de hoje ou o treino de amanhã, mas já foram os treinos anteriores ao jogo com o Santos. Aí a gente não sabe que tipo de sinal que ele deu. Mas fico ainda com a última palavra do
do Felipe Luiz, que não mudou uma vírgula do que disse sobre o Pedro. E, pelo contrário, até talvez tenha mostrado assim, ao falar assim, o Pedro já falou o que tinha que falar, eu já falei o que tinha que falar. É isso. Não mudou nada. Então é pouco tempo ainda. Mas, quem sabe, a corda apertando o pescoço, porque vem de derrota. Sim. Não, Precisa o Flamengo não de tem um centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Até tem. O time com tantas Mas pretensões. mas não é o cara que o Flamengo precisa, que é o Juninho, né? Então. Tem o menino, o Alacian. Esse menino. Mas pra ser titular. Então. A torcida quer mais minutagem pra Talvez ele. até pudesse se pensar num Wallace titular se o Felipe viesse dando mais minutos ao Wallace. Ele falou sobre isso na coletiva. Ele joga 10 minutos É. por jogo. É claro que ele sabe, estando no dia a dia, a capacidade do jogador, por quanto tempo ele consegue entregar o seu melhor futebol. Você acha que ele pode ser titular no Fla-Flu? Acho que não. O Wallace não. e Vai jogar o Cebolinha. É. Jogar o Cebolinha. Não, o Cebolinha tá muito Eu mal. iria de o Wallacian, Cebolinha. mas eu acho que o Cebolinha será O titular. Cebolinha tá muito O mal. Wallacian, quando entra nos poucos Cebolinha minutos que na tem, Vila tem Belmiro. feito a Mas diferença. é quem ele tem hoje. É quem ele tem hoje. O Michael também não tem. Ou no O Chael contra o máximo... Santos nem entrou, né? O Michel não estava disponível. Ou no máximo ele traz o Plata para jogar pelo lado, coloca o Juninho por dentro. Também acho É uma que- dificuldade. Por isso tem falado, a corda aperta quando você começa a sentir a falta de opções no ataque e você tem um jogador que é um jogador de alto nível e que está num processo de briga interna. Então, se o Pedro entender que é uma oportunidade para ele aproveitar um espaço, se dedicar muito nos treinos, conseguir entregar fisicamente mais, ficar no banco de reservas, quem sabe não entra no segundo tempo. Ou ele e tal. avança ainda mais o Arrascaeta, igual ele fez Agora não contra o teria nenhum Bayern. cabimento, por exemplo, o Pedro começar como titular. Não, sem se, ele, chance. se acontecer dele botar o que eu não acredito, já nesse domingo, acho muito cedo ainda, ele vai voltar no banco de reserva. Mas é uma questão que pesa também para o Felipe Luiz, por mais moral que ele tenha, por mais respaldo que ele tenha, por exemplo, do Boto, que é o seguinte, beleza, não relacionou o Pedro contra o São Paulo, ganhou, passou por cima do São Paulo, maravilha,